nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja nos convida a fazermos em comum, juntos, um exame de consciência para podermos, de fato, observar em que estado nos encontramos. E começa já com esse questionamento de São Paulo, dizendo: andai segundo o Espírito, e não satisfareis aos apetites da carne. Andamos segundo o Espírito? Qual é a ordem que temos na nossa vida? Qual a hierarquia que comanda a nossa própria existência? O que é que fala alto em nós? O corpo ou a alma? O corpo é movido pelo instinto. Por isso, todas as vezes que há alguma necessidade, ele faz barulho, ele grita, ele chora, ele desmaia, ele desmonta, cai no chão, esperneia, fica violento, muda de cor, modifica a aparência. Ou outros extremos, né? Se alegra a ponto de se descontrolar, se exaltar. O corpo não conhece limites para as coisas boas, nem para as coisas ruins. O espírito é movido pela inteligência, pela capacidade de raciocinar, de pensar, pela liberdade de escolher, de querer ou não querer. A nossa alma não se movimenta fazendo barulho. Não percebemos sensivelmente a nossa alma. Ela não grita, ela não chora. Ao gritar, ela não precisa da boca. Ao chorar, ela não precisa de lágrimas. Ela determina o que ela quer. A falta de alguma coisa que lhe perturba, lhe rouba a paz. A alma foi feita para amar, para querer o bem. O corpo, ao praticar o bem ou ao praticar o mal, ele não tem nenhum juízo. Ele é idêntico, não é? Um homem, ao comer de modo mortificado, e um homem que come sem nenhuma mortificação, os dois estão comendo do mesmo jeito. A alma busca viver em paz. O prazer da alma é a paz. É aquela frase popular que diz que o melhor travesseiro é a boa consciência. O homem que está em paz, o corpo pode estar moído, ele encosta a cabeça no travesseiro e reza com grande tranquilidade: Senhor, que eu descanse em paz. Só isso. Não precisa de mais nada. A alma é paciente. A nossa alma é dona do relógio, enquanto o nosso corpo é movido pelo instinto. O instinto está preso às normas da natureza, ao sol, à lua, ao inverno,
ao verão, a alma é movida pela paciência. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, a alma busca fazer as coisas certas. É um juízo diferente. O corpo, se está quente, se o clima está agradável, ele está bem. Se o clima estiver ruim, ele fica mal disposto. Para a alma não há clima, não há dia, não há noite. A alma busca a benignidade, a estética do corpo, a busca do conforto, a busca do prazer, faz parte do instinto também do corpo. Todo corpo quer uma cama macia, quer uma comida saborosa. O corpo, se der uma comida com um sabor ruim, o corpo rejeita. Próprio instinto. A alma deve buscar, a alma que vive em paz busca a benignidade, a bondade em tudo o que faz. O corpo, se não for dominado, ele é traiçoeiro. Reparem nas pessoas idosas ou nos jovens que abusam do próprio corpo. Quando pensa que vai dar tudo certo, a perna quebra, o ombro se desloca. A pessoa depois, as pessoas idosas, uma vizinha muito amiga, já bem idosa, subia e descia a escada ali há 40 anos, mesmo lugarzinho. Pois é, padre, não sei o que aconteceu, eu pisei de peito e capotou, quebrou os ombros. O corpo é traidor. Acontece coisas que a gente não regula. A criança precisa de fralda. Quando se chega a certa idade, o adulto vai precisar também. Não é vergonha, é instinto. Fazer o quê? Não dá para mandar no corpo. Eu vou fazer, meu corpo vai fazer o que eu quero. Não é assim. Mas a alma pode manter a fidelidade. Sim. O corpo enfraquece, mas a alma sempre se enobrece, sempre cresce. O corpo nasce, cresce, chega a um ápice e depois ele decai. A alma pode crescer continuamente e morrer no ápice. O nosso corpo morre sempre na decadência. A morte é uma decadência. Alguma coisa que parou de funcionar, por qualquer outro motivo. Mas a alma pode sempre se elevar. Ela não tem limite nesta terra. Nós devemos entender isto. E por isso podemos sempre crescer nas virtudes, crescer na oração, crescer no amor a Deus, na benignidade, na convivência, na mansidão. O corpo pode ser disciplinado. Veja, o corpo de jogadores de futebol, de profissionais do esporte, de dançarinos, não é? Corpo de um profissional de trabalho que às vezes exige muita força, ou então de um músico, de um pianista que precisa ter toda uma mobilidade, uma disciplina do corpo para que os seus dedos tenham aquela mobilidade. Porém, estas coisas são limitadas pelo tempo. Não é? E o corpo tende a apagar, ele chega a uma disciplina, a disciplina também do corpo, ela tem essa marca,
Ela pode crescer, crescer, crescer e depois cai. Mas a virtude da mansidão, que é também uma virtude que se obtém por meio da disciplina, ela pode sempre crescer até o final. Até podermos chegar a rezar e a viver como Jesus vivia, como ele disse de si mesmo: eu sou manso e humilde de coração. A humildade vem junto com esta virtude da temperança. O nosso corpo consegue às vezes ter tempero, mas a infidelidade leva muitas vezes a destemperar. Mas São Paulo não está se referindo aqui somente ao corpo físico, mas também está se referindo a essa carne, quando a alma se deixa mover, se deixa disciplinar, não da inspiração do modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas pelo modelo da carne, do corpo. Tudo isso que eu falei acerca do corpo, nada disso implica em algum pecado. Não há pecado nenhum em envelhecer. Não há pecado nenhum em sentir fome. Não há pecado nenhum em se sentir agradável, sentado num banco confortável. O erro não está no corpo. O erro está na disposição da alma. A alma foi feita para estas virtudes. A alma foi feita, criada por Deus, para nos levar a Deus. Mas o mau uso da liberdade pode conduzir a alma ao egoísmo, a querer só aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe satisfaz. E aí a alma começa a se moldar como o corpo. E por isso começa a aparecer as paixões desordenadas. Não é o corpo que adquire paixões. É a alma que faz o corpo refletir situações que ela, desordenada, imprime no seu corpo. Assim também, não é o corpo que se disciplinou, foi a alma que disciplinou o corpo e impôs nele, regras de acordo com as suas possibilidades. Meus irmãos, nosso Senhor vai dizer no Evangelho que não se pode conviver com estas duas realidades ao mesmo tempo. Se deixar levar pelas paixões e pelas desordens e querer, ao mesmo tempo, servir a Deus. Ou um ou outro. Não existe coluna do meio. Não existe empate, entre o bem ou o mal. Mais ou menos bom, mais ou menos mal. Bom e mal. Quem é bom tem de ser bom por completo. Quem é mais ou menos bom é mal. Quem é mais ou menos mal é mal. E quem é mal é mal. Uma única possibilidade de agradar a Deus e 3 possibilidades de se ofender a Deus. O extremo, que leva à condenação, o mais ou menos mal, que leva à condenação, e o mais ou menos bom, que leva à condenação. É o que diz São Paulo. Por isso, e nosso Senhor é bem claro, ou é uma coisa ou é outra. Devemos ter bem claro isso.
Ou servimos a Deus, ou servimos a nós mesmos, ou servimos ao mundo, ou, no extremo, servimos ao demônio. Se de fato queremos servir a Deus, vamos observar quais são os defeitos, os pecados graves que mais têm perturbado as nossas decisões. Vamos ter sempre a certeza, não é? Não vou dizer que para ninguém, que ninguém possa, não se pode cair, todo mundo está sujeito a cair. Mas tenha consciência disso, não dá para levar uma vida mais ou menos boa. Quando você vê, puxa, eu fui mais ou menos bom, está na hora de me consertar por completo. Eu quero ser totalmente bom. Caí, Senhor, mas quero me levantar. Quero recuperar a graça de Deus. Posso recuperar? Pode. Mas que o meu propósito seja sincero, seja realmente verdadeiro. E que a gente não se conforme em momento algum com uma vida mais ou menos boa. Tenhamos sempre esta disposição de realmente buscar o melhor. E assim, não é, colocarmos uma ordem na nossa existência. Nosso Senhor no Evangelho nos explica isto. Sim, Deus sabe que você precisa comer, porque foi Ele quem fez teu corpo. Deus sabe que você precisa de roupa, porque foi Ele que te criou nu. Deus sabe que você precisa da graça dEle, não é? Porque sem a graça dEle, tudo se torna impossível no que diz respeito à alma humana. Mas não vamos inverter a ordem, colocar as preocupações materiais, corporais, do mundo em primeiro lugar. Comece a pôr isto em ordem pela organização do dia. Se acorda com Deus, se vai dormir com Deus. O primeiro a ser invocado é Deus. O último a ser invocado por nós é Deus. Ao longo do dia, não é? Assim como nós fragmentamos as horas do dia, assim também podemos fragmentar a nossa consciência de estar na presença de Deus. E aí podemos santificar cada hora, cada atividade, cada ação do nosso dia. E ela pode sim combinar com as necessidades do corpo. Vou rezar antes de comer, vou rezar depois que eu comi, vou rezar antes de estudar, antes de trabalhar, antes de sair de casa para entrar na rua e enfrentar um caminho. Tudo, em todas essas situações, Deus pode estar no começo, no meio e no fim. Que Nossa Senhora nos ensine a adquirir este equilíbrio espiritual que vai trazer inúmeras consequências para a nossa alma, especialmente a paz, a alegria interior e, acima de tudo, o amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,
E buonanotte a tutti.